Na continuação destes últimos posts que tenho aqui colocado acerca de energia masculina e feminina, gostaria de vir hoje aqui partilhar uma questão que acho curiosa, que se encontra em relação aos casais, sejam os homossexuais ou heterossexuais. Todos nós, macho e fêmea, têm dentro de si as duas energias, masculina e feminina. Mas temos sempre uma que está mais elevada. Posso eu, como homem, ter a minha energia feminina mais elevada ou ter a minha energia masculina mais elevada? Isto depende muito. Mas o que eu observo é que nos casais tem que haver polaridades. Ou seja, se a mulher tem energia feminina muito alta, ela não tem tendência a querer encontrar um homem que tenha energia feminina também muito alta. Ou seja, normalmente ele tem a masculina elevada. Ou o contrário também acontece. Portanto, isto não é estanque, ou seja, significa que eu, por exemplo, posso ter uma energia masculina elevada, mas há fases do dia, fases da vida em que ativo mais a minha energia feminina. Portanto, e o mesmo com a mulher, portanto, não é estanque, mas temos uma média da nossa energia. Nos casais, por exemplo, vou dar um exemplo de um casal heterossexual. Um casal heterossexual em que, por exemplo, o homem tenha uma energia masculina tóxica, mais machista, o que é que acontece? Ele, na verdade, pode parecer às vezes muito macho, mas a energia masculina dele é baixa. Ou seja, ele tem mais energia feminina do que masculina. O que se vai observar é que, por exemplo, se ele tiver uma companheira, a companheira tem tendência então a ter uma energia masculina mais ativa. Ou seja, naturalmente, sem nos apercebermos, os casais vão se encontrando de forma que tenham polaridades. E a relação funciona se existe polaridade. Portanto, faz de que lado é que está o masculino ou o feminino, mas tem que haver essa polaridade. O que vai acontecendo em relação aos casais que vão fazendo o seu trabalho interior, por exemplo, nas mulheres, que é a maior porcentagem que faz começa a trabalhar o seu feminino, o que é que acontece? Num exemplo, um casal heterossexual, em que ela tem energia masculina muito elevada, à medida que ela começa a fazer a sua cura interior, o trabalho do seu feminino, portanto, o masculino começa a baixar e a energia feminina começa a aumentar. Então, se ela está, por exemplo, tem um companheiro que a sua energia feminina também é alta, então o que é que vai acontecer? Vai-se começar a perder polaridade. Então vai começar a haver algum desinteresse ou tendência ao conflito se o homem não fizer o seu trabalho. Ou seja, se ele não começar a fazer o seu trabalho no sentido de trazer a sua energia masculina para cima, mais saudável. E aí vai haver encontro. Ou o contrário também acontece. Vamos imaginar que o homem começa a fazer... Portanto, o homem começa a fazer a sua cura interior e começa a trazer o seu masculino mais saudável para cima. Então começa-se a perder também a polaridade. Se a mulher não fizer o seu trabalho, vão ficar os dois com os masculinos muito ativos. Então, como eu costumo dizer, é como se fossem dois galos numa capoeira. Não pode acontecer. Então, para que seja positivo em termos da relação, o ideal é que façam os dois o seu trabalho para se encontrarem então nestas danças de masculino e de feminino. Está bem? Portanto, espero que vos traga que esta informação seja positiva e em caso de dúvidas podem colocar aqui as vossas questões. Grato.